Olá pessoal, eu sou Gerson Borino, editor de testes do Auto Entusiastas. Voltamos aqui a Joaquim Egídio para conhecer um pouquinho do Porsche Taycan. Essa aqui é a versão 4S Cross Turismo. Ele é uma carroceria que talvez nos velhos tempos a gente chamasse de perua, né? Mais esticado, mais espichado aqui. Mas já vamos dar para você já o preço desse carro. Ele parte de R$ 775 mil. E nessa configuração que nós estamos avaliando, com todos os opcionais que estão incorporados, que ainda não são todos da lista de opcionais da Porsche para esse modelo, ele está em R$ 930 mil. O CX desse carro, o coeficiente de arrasto aerodinâmico, é de 0,26. Se você considerar a largura desse carro, que tem, contando os retrovisores aqui, mais de 2 metros e o comprimento total de quase 5 metros, é um CX muito bom. Em altas velocidades, ele automaticamente abaixa a altura. Então ele depende da condição que você está rodando, a suspensão pneumática abaixa ou levanta a atitude do veículo. O Porsche Taycan, ele perde um pouquinho daquelas características de Porsche do farol ovalado, né? Porque esse daqui é um farol mais no formato retangular, um pouco mais de pé. A linha geral do capô, essas curvaturas aqui com poucos vincos, apenas alguns detalhes, deixa bem característico da marca Porsche. E em termos de aerodinâmica, a gente vê essas entradas laterais do para-choque é justamente para fazer uma passagem de ar por aqui. Esse ar sai pela lateral e forma aquele fluxo de ar laminar aqui, melhorando a parte de aerodinâmica. E logicamente todo o resto do veículo é todo desenvolvido justamente para melhorar a aerodinâmica e ter a maior eficiência energética. Esse veículo ele tem uma característica bem diferente da maior parte dos elétricos. Ele tem duas portas de carregamento, uma do lado esquerdo e outra do lado direito. E a abertura se dá dessa maneira. Nessa porta do lado direito, a gente tem a tomada do tipo 2, né, que é para carregamento em corrente alternada, e tem também a porta CCS, que é para carregamento em corrente contínua, que seria o carregador rápido. E aí vai um detalhe interessante para vocês, que até eu tive uma discussão essa semana com um shopping center aqui da região de Campinas. O cara anunciou que vai colocar um carregador rápido nesse shopping, e o carregador rápido é de 7 kW. Gente, 7 kW não é carregador rápido, tá? Carregador rápido é de 50 para cima hoje em dia e em corrente contínua. Por quê? Esse veículo ele recebe até 270 kW de corrente contínua. Se a gente considerar que a bateria dele tem 93 kW, ele consegue receber 270, ou seja, basicamente em 20 minutos ele consegue ir de 0 a 100% utilizando esse carregador completo aqui, que é o carregador CCS e tipo 2. Na parte de carregador de corrente alternada, esse carro ele é bom também, mas ele já recebe até 11 kW. Tá? Num carregador doméstico, né, como o que eu tenho na minha casa, que entrega 6 kW de potência máxima, eu consigo carregar ele tranquilamente durante uma noite. Em umas 10 horas eu vou de 5% até 80%. Outra característica interessante desse carro é que, usando um carregador que é mais comum de se encontrar de corrente contínua de 50 kW, você coloca 100 km de alcance de carga da bateria em apenas 5 minutos. Então são algumas coisas que a gente tem que pensar na hora que a gente está indo para um carro elétrico. Quanto que o carro consegue receber, tanto em corrente alternada quanto em corrente contínua. Na parte superior do veículo a gente tem o teto, que é um teto solar panorâmico. Tem também esse defletor aqui para melhorar a parte aerodinâmica. Na traseira tem aquela característica que a gente tem visto em todos os Porsche ultimamente, esse LED, né, conectando as duas lanternas, a luz de neblina
e a abertura do porta-mala elétrica. A capacidade do porta-mala é de 446 litros, nessa configuração que ele está. A hora que a gente deita os bancos traseiros, remove essa cobertura, ele pode chegar até 1.212 litros. Aqui para o Brasil, a Porsche deixa um step do tipo mini, né, colocado aqui no porta-mala, e esse aqui é o carregador de bordo, que seria o carregador de emergência. Você pode conectar ele numa tomada de 220 volts ou 110 volts para aquela carga de emergência em alguma situação que você está em algum lugar que não tem um carregador. E aqui na parte dianteira a gente espera ver um motor, né? Mas logicamente, como todo Porsche, a gente não vê nada, né? Porque também não tem o motor a combustão que a gente costuma ver aqui. Nessas duas compartimentos aqui, a gente tem ferramentas, né, que seria o kit de reparo de pneus, triângulo, aqui um gancho para reboque. Ele utiliza dois motores elétricos, um no eixo dianteiro e outro no eixo traseiro. A potência combinada desses dois motores é de 490 cavalos. Porém, quando você utiliza o sistema de launch, né, o sistema de largada, ele pode chegar até 571 cavalos por alguns momentos. E o mais interessante é o torque de 66,3 kgfm. Isso aí permite fazer uma aceleração de 0 a 100 em 4,1 segundo. A aceleração de 0 a 200 acontece em 13 segundos. Fazendo aquela avaliação tradicional do banco traseiro, bom, antes disso a gente já vê, né? As maçanetas, elas ficam todas embutidas, né? E quando você destrava o veículo, ela abre, ou você pode destravar também somente por aproximação. Ela abre para poder facilitar o acesso. E olha que interessante, o vidro das portas ele não tem o quadro, ele é praticamente o vidro direto que faz a vedação nessa borracha aqui da carroceria, né? Bom, o banco traseiro está regulado para a minha posição de dirigir, 1,81 m de altura. E a entrada no carro com esse pé aqui de 44, ele fica um pouquinho difícil para passar nesse ponto aqui. Mas depois que você consegue se acomodar aqui dentro, é bem confortável e até com um bom espaço. Aqui tem um espaço aqui para o joelho, se movimenta bem os pés também. O encosto do banco tem uma boa inclinação, descansa-braço na porta, tem a possibilidade de baixar esse descansa-braço central. E o que a gente vê é que eles não têm a mesma altura do braço da porta com o central. O da porta é um pouquinho mais baixo, mas mesmo assim te dá um bom conforto, né? Em termos de visibilidade, isso deixa a desejar. Esse encosto de cabeça aqui muito alto, né, do banco dianteiro acaba limitando um pouco a visão de quem está sentado aqui atrás. Apesar que você está numa posição relativamente alta, o teto solar panorâmico facilita essa sensação de espaço, mas a visibilidade para frente fica um pouco prejudicada. Em termos de conforto adicional, a gente tem as 4 alças de teto, tem iluminação em LED individual para cada posição. O sistema de ar-condicionado, através desse painel, ele é de 4 zonas. Esse interior todo monocromático em cinza dá um detalhe assim bem sofisticado para o veículo. As texturas que eles utilizam, os materiais agradáveis ao toque e agradáveis também visualmente. Vamos já verificar como é que fica o alinhamento do volante em relação ao centro do banco. Coloquei aqui um fio de prumo, né, que está bem no centro, o volante está alinhado. Eu vou usar a própria costura do banco para fazer a medição. A gente vê, o banco tem 350 milímetros de largura aqui nesse ponto, tá? E o fio de prumo está caindo exatamente aos 175 milímetros. Eu, na verdade, fiz essa medição aqui só para provar, porque eu não tinha dúvida que a Porsche não ia colocar um banco exatamente no centro do volante. Agora aqui sentado na posição de dirigir, a gente já viu, né, que o volante está bem alinhado com o banco.
e aquela que a gente conhece de um Porsche, né? Posição boa de dirigir, primeira coisa. Botão de partida é aqui do lado esquerdo, justamente como outros veículos da Porsche, e no caso de um carro elétrico é um botão de ativação, e a gente ativa todos os sistemas do carro e eles estão prontos para dirigir. O quadro de instrumentos, configurável nas suas 3 porções. Então, cada porção dessa daqui, a gente consegue mudar o que a gente quer mostrar. Por exemplo, aqui no lado direito eu coloquei o cronômetro, aqui no lado esquerdo que está com o velocímetro, eu posso mudar para outra informação. Aqui no centro a mesma coisa, eu posso colocar um mapa, por exemplo, aqui na parte central, ou posso posso colocar um mapa expandido, deixar ele inteiro com o mapa para fazer a melhor navegação. Tem um detalhe bem bacana que é a câmera de visão noturna, que aqui fica aqui no centro, que à noite ele consegue detectar se tem um animal na pista, se tem algum outro obstáculo. E nas bordas do quadro de instrumentos, a gente vê desse lado aqui 4 botões e desse outro lado mais 4. Na esquerda é a parte de iluminação, obviamente tem o sensor crepuscular para acender os faróis, farol alto automático. Aqui a gente pode desabilitar o modo de estabilidade, a gente pode mexer nos modos de suspensão do veículo, a gente coloca ele em modo Sport, Sport Plus ou normal, vai selecionando. A mesma coisa com a altura do veículo, a gente pode abaixar ou levantar o carro diretamente por aqui. Essas configurações, elas também podem ser feitas pela central multimídia. Nós vamos deixar aqui o chassi em modo normal para sair, nós vamos regular a altura da suspensão. O sistema de regeneração de energia, você tem 3 modos aqui, você pode ligar, desligar ou deixar ele no modo automático. Você tem também no volante, que é multifuncional, um outro botão que você pode ativar ou desativar esse sistema. Então depende se você quer dirigir naquela condição de ter um freio motor um pouco mais acentuado quando você tira o pé do freio, tira o pé do acelerador, você atua por aqui. O volante tem outros comandos aqui para configurar todos esses sistemas. Esse botão que tem em quase todos os Porsches, a gente muda o modo de condução entre individual, Sport Plus, Sport, normal, ou no caso desse carro elétrico, o Range, ou seja, você conseguir um maior alcance com a carga da bateria. Controle de velocidade de cruzeiro, tem uma alavanca adicional aqui na esquerda para você acionar, e também ele é adaptativo, então você pode ajustar a distância que você segue o carro da frente. E uma coisa bem interessante é esse painel central aqui. Por aqui você pode fazer o controle do ar-condicionado, né? Tem alguns outros comandos que você faz por aqui. Por exemplo, se você quer ver como é que está a sua bateria, a carga de bateria, a gente enxerga por aqui também. A gente tem como abrir porta-mala dianteiro, porta-mala traseiro, abrir ou fechar, ou aquelas 2 portas laterais de carregamento, a gente faz por aqui também. Tem uma terceira tela que fica bem na frente do passageiro, que também pode ser configurável. Outra coisa bacana, sofisticada que tem, é o teto solar panorâmico. Aqui pelo painel, pela central multimídia, a gente pode configurar várias maneiras que ele fica. Pode ficar dessa maneira que seria o semi, pode deixar aqui negrito, pode deixar totalmente fechado, ou a gente pode aqui, ir mexendo e clareando mais e menos de acordo com a preferência do usuário. Vamos até o posto, dar aquela levantada, dar uma olhada por baixo. Eu acho que nós não vamos ver muita coisa, porque como todo Porsche e como todo carro elétrico, ele é muito bem fechado por baixo para uma melhor aerodinâmica, né? Mas vamos lá, a gente é teimoso, vamos ver o que a gente consegue encontrar. Bom, chegamos aqui no posto Avenida em Souzas, dando aquela olhadinha aqui por baixo, é praticamente tudo fechado, mas eu vou contar para vocês algumas coisas que eu sei que está por baixo dessas coberturas. A suspensão dianteira, ela tem um subchassis,
e ela é formada por dois braços, né? Que seriam dois braços sobrepostos, que são os dois braços que fazem a movimentação da suspensão dianteira. A maior parte dos componentes da suspensão, manga de eixo e tudo mais, são peças em alumínio. Tem aqueles apêndices aerodinâmicos aqui na frente do carro, tem alguns apêndices também que direcionam o ar para a refrigeração dos freios e o assoalho, né, o fundo do carro, a bateria que está aqui embaixo, ela é totalmente fechada com um fundo plano para melhorar a parte de aerodinâmica e o fluxo de ar. Na parte traseira, que alguns carros ainda aparece um pouco mais da suspensão traseira, aqui no Taycan também é tudo fechado. Mas ela utiliza um outro subchassis, a suspensão é do tipo multibraço, tem um segundo motor elétrico aqui no eixo traseiro. A parte de suspensão, ela utiliza as bolsas de ar, né, para fazer a parte de mola, amortecedor, e todas elas, tanto na dianteira quanto na traseira, tem a barra anti-rolagem, para melhorar um pouco essa parte de enrolagem da carroceria. Vamos voltar para Joaquim Egídio agora e ver como que se comporta na pista, na estrada esse carro. Chegando de volta aqui em Joaquim Egídio, nesse trecho de paralelepípedo, a gente vê que mesmo com esse pneuzão que esse carro tem, ele passa bem em termos de aspereza. A suspensão, ela é ativa, ou seja, ela consegue absorver bem, ou seja, entender bem como que está o piso, e aí ela faz o amortecimento adequado para a condição de piso que você está andando, né? A condição de excitação. E com isso acaba trazendo conforto, que a gente acaba passando aqui, ó, um carro esportivo como esse, ele passa bem liso nessas irregularidades todas do paralelepípedo. E já entrando no asfalto, a gente vê aqui na primeira lombada, que é uma lombada mais suave, como é que ele passa. Aí passa bem também. E o ruído de rodagem aqui em baixa velocidade, ele é bem tranquilo também, né? Ele vem bem suave. A principal atração que ele tem é justamente o desempenho, né? Então a gente vê que estou dirigindo aqui no modo normal, a suspensão vem dando um certo conforto nessas ondulações. A hora que a gente chegar nessa próxima lombada, a gente vai ver, ao acionar o freio, o indicador de energia aqui no painel vindo para verde, mostrando que está fazendo a regeneração de energia, e a gente vai fazer a reaceleração. 66 kg de torque, é difícil até segurar a cabeça para ela não bater aqui no encosto de cabeça. É impressionante. E um carro que pesa cerca de 2.200 quilos. Agora eu vou mudar diretamente do modo normal para o modo Sport Plus. Aqui eu entro com o modo Sport Plus, entra até um ruído, como se fosse um ruído de motor. Começa a aparecer um ruído bem falso aí, ó, que não tinha antes. A resposta do pedal do acelerador, ela é muito mais pronunciada. Até que esse ruidinho meio falso aí não ficou de todo ruim não pro desempenho que o carro passa a ter nessa condição. E a suspensão também, ela ficou mais firme. Você percebe que o carro movimenta bem menos, bem na mão. Parece que você está dirigindo um kart, ou melhor, parece que está dirigindo um autorama. Parece que tem uma guia aqui na pista para fazer com que o carro contorne as curvas perfeitamente. E aí tem um detalhe que eu queria contar para vocês. O motor traseiro, ele tem duas marchas. Enquanto o motor dianteiro tem uma marcha apenas, o traseiro tem duas. O freio já deu para perceber que ele é super eficiente. Então olha que a gente entra com a aplicação do freio, a gente vê primeiramente o sistema de regeneração trabalhando,
e obviamente você tem também o freio os freios a disco, né, nas 4 rodas, fazendo todo o trabalho dele. O sistema elétrico desse veículo, ele trabalha com 850 volts, que sai da bateria para alimentar esses 2 motores. E aquilo que eu já comentei, a bateria de 93 kWh, ela permite entre 400 a 600 km de alcance. A Porsche diz que em trânsitos urbanos, principalmente, é mais fácil atingir esses perto dos 600 km, porque você tem acelerações mais mansas e você tem um pouco mais de regeneração. A nova maneira brasileira de medir o alcance, a gente teria que reduzir 30% disso aí, que é o 600 seria no ciclo WLTP. Então a gente tem que diminuir 30% disso para poder fazer um comparativo justo. Então 600 menos 30% vai dar 420 quilômetros, mais ou menos. Então, é um alcance bom para esse tipo de veículo, para esse tipo de utilização. Bom, agora que nós estamos chegando no fim da Estrada das Cabras, ou no final do asfalto, entrando no trecho de terra, obviamente que esse carro aqui, ele é o Taycan Cross. Se ele é Cross, ele é feito para usar nesse tipo de terreno também. Então eu vou ativar aqui o modo Gravel, tem um botão aqui de acesso rápido ao Gravel, ele levanta a suspensão, faz todo o ajuste dos amortecedores e das molas pneumáticas para trabalhar nessa condição de piso mais acidentado, né, mais rugoso. E vamos ver como é que esse carro se comporta aqui, andando um pouco nesse trecho aqui. É como se você tivesse o seu Taycan Cross e tivesse indo para sua chácara ou para sua fazenda, né? Primeira coisa, assim, a parte de ruído de rodagem, mesmo com essas pedras todas, ele fica maior, mas não é nada exagerado que não dê para você conversar entre 4 ou 5 pessoas dentro do carro. Você vê que nessas passagens de lombadas aqui, também ele passa bem. Começa a bater um pouquinho mais do que eu gostaria. Eu achava que ia ficar um pouco mais silencioso, mas nada que destoe muito. É um carro que dá realmente para pegar algum trecho desse tipo aqui que nós estamos pegando no momento. Até um pouco mais severo do que isso, eu acho que não teria problema. E a estabilidade também não fica nada comprometida. Essas curvas de alta que tem aqui, vamos dar uma forçadinha mais na velocidade. Vamos ver se ele tem alguma tendência direcional aqui a sair de traseiro ou de frente. Não vai aparecer. Vai ter que forçar demais para mostrar alguma coisa aqui. E outra coisa que eu percebo também nesse modo Gravel é que a resposta do acelerador, ela fica um pouquinho mais dócil também. Justamente porque numa situação dessa você não precisa ter uma resposta muito esportiva no pedal do acelerador, né? Então, vou pegar esse trecho aqui, ó. Muito bem, fizemos o nosso trajeto na terra. Bem legal. Agora vamos desabilitar o modo Gravel, voltar, colocar no modo normal de suspensão. Suspensão dá uma baixada e vamos com esse modo normal os próximos quilômetros. Essa resposta de direção e a centragem do volante de direção é outra coisa muito precisa, bem ao estilo Porsche mesmo, de calibração, onde você, na hora que tira do centro, você sente uma boa reação no volante, bem legal. Agora que nós estamos chegando naquele trecho de subida, eu não vou fazer uma medição de ruído hoje com esse carro, porque não tem muito sentido, né? Mas eu vou fazer uma aceleração mais forte aqui nessa subida, vou colocar no modo Sport Plus, e vou ativar o sistema de controle de largada.
Quando está ativado esse sistema, é aquela potência máxima que eu falei no começo, de 571 cavalos, né? Então, pé no freio, acelero até o final, controle de partida está ativado e a gente sai. É muito rápido, é muito legal. Nem precisa acelerar mais do que isso, porque já deu para ver a aceleração. Outra coisa que eu percebo é conforto na posição de dirigir. Esse banco ele tem 18 modos de fazer ajuste. E com relação aos auxílios ao motorista, né, aqueles sistemas ADAS, né, de auxílios ao motorista, ele tem, além do controle de velocidade de cruzeiro, que é do tipo adaptativo, ele tem alerta de ponto cego nos retrovisores externos, tem o sistema de manutenção em faixa e alerta de saída involuntária de faixa, ou seja, aquilo que você mudou de faixa sem dar seta, ele te alerta. Detecção de objeto ou de colisão frontal, acabou de entrar aqui, tem uma bicicleta na pista, ele acabou de indicar aviso de colisão e ele faz a frenagem autônoma também, caso você não tenha nenhuma reação. A hora que você faz a manobra traseira, a mesma coisa, ele tem o sensor de tráfego cruzado na traseira. É um carro bem completo nesses aspectos. O espelho retrovisor interno é do tipo eletrocrômico, tudo bem intuitivo, os modos de operação, essa parte de controles aqui, apesar de não, você vê que ele não tem botões, então é tudo praticamente ativado pela central multimídia ou por esse painel secundário. No volante também você consegue fazer algumas ativações aqui, que é aquela ativação do freio regenerativo. Bom, gente, olha, não tem o que falar, né? Isso é um Porsche, e Porsche realmente é sempre gostoso quando a gente avalia um Porsche pela tecnologia que ele entrega pra gente, sofisticação, segurança, desempenho. É claro que você pode colocar aí uma série de palavras que ele vai aceitar tudo, né? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima.